Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja me assistindo. Olá, estamos aqui com mais um Notícias Comentadas pelo nosso canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Eu sou o André Tempo, como acho que vocês já bem sabem, e estamos aí com alguns panoramas da semana, alguns comentários, apontamentos, sempre muito bom. Eu e o coleguinha hoje em dia é difícil a gente se virar, a gente estar aí no mundo sem um desse, embora milhões de pessoas não façam utilização ou sequer estão devidamente conectadas. Há pesquisas aí, tanto do IBGE quanto outros institutos que fazem esse tipo de pesquisa, fora acadêmicos, intelectuais de uma forma geral, que também trabalham essa questão da comunicação digital, virtual, mas é claro que dentro do possível queremos espalhar essa, vamos chamar assim, de oportunidade para os demais e, claro, fazer a coisa tentar democratizar cada vez mais os meios de comunicação. Não é controle da imprensa, né? Controle da mídia, como alguns falam, mas sim uma democratização dos meios de comunicação. Um abraço para o Shazai Paul, ele que é um conhecido, vamos chamar assim, diretamente aí do Paquistão. Não, eu não falo o idioma urdu, eu falo inglês com ele, né? Quando nas poucas vezes que nos conversamos. Um abraço também para o Rodolfo Toledo, um colega aí da época de Coque, diretamente de Portugal. Para o Gabriel Fernandes, fez aniversário ontem. E hoje, olha só, por falar aí em aniversário, parabéns para Rosane Lobo de Almeida. Exatamente, hoje, 21 de janeiro de 2022. Parabéns aí para dona Rosane. Ela que, para quem não conhece, nada mais é do que a mãe, a progenitora do meu colega Guilherme de Almeida Soares, colega aqui de podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. E tocando aqui então o nosso barco, vamos para alguns comentários. Um deles que eu queria trazer aqui para vocês de antemão é a preocupação que está bastante em pauta com relação ao retorno das férias. Estamos agora em janeiro, evidentemente não estão tendo atividades, a molecada está aí aproveitando, e para fevereiro, entre outras datas aí a depender, veremos como que a coisa vai progredir. A princípio, muitas escolas já estão com a sua programação para o retorno às atividades em fevereiro, porém, com a programação de vacinação, com toda a polêmica da vacinação, que inclusive postergou, alterou esse início de vacinação que até então era desejável. Estamos agora numa preocupação de retornar às crianças no momento em que há grande incidência de Omicron, e é justamente a variante do vírus, do coronavírus, que está aumentando em grande parte a transmissão desse mal da Covid-19. Porém, é claro que a vacinação está aí impedindo em grande escala o número de mortes, o número de problemas maiores recorrentes aí da contaminação pelo vírus. Em todo caso,
queremos a vacinação e defendemos aqui a vacinação ampla da população, mediante todas as pesquisas, todos os estudos que estão sendo feitos, gabaritados, e mostrando que não há grandes riscos, não há grandes males, e pelo contrário, é uma solução, é uma proteção eficaz aí para toda a população. Por essas e outras, apesar de alguns pormenores, algumas questões colocadas aí, inclusive por médicos e cientistas na mídia, nós defendemos, evidentemente, a vacinação também para as crianças e todos aqueles que decretarem que a vacina é necessária e, como estamos vendo aí nas pesquisas, extremamente eficaz. Por isso, inclusive, não defendemos o retorno das crianças, porque em que se pese essa discussão, porque criança não pega, criança transmite, criança não transmite, criança isso, criança aquilo, mas tem toda uma gama para além das questões que envolvem as crianças propriamente, que evidentemente necessitam aqui da sua defesa, também tem toda uma questão envolvendo os profissionais da educação, os professores, os pedagogos, os diretores, os funcionários da escola, né? Toda escola tem lá o seu Zé, tem lá o seu Aristides, tem lá o seu Pedro, tinha lá como é que era? O Celso, o grande Celso, lá na época da MOP. Quer dizer, toda escola tem, né, tem a dona Ana, tem a dona Joana, tem a dona Cíntia, quer dizer, toda escola tem lá a sua gama de funcionários que precisa, evidentemente, de proteção, apoio, e eles também estão preocupados no convívio com crianças não vacinadas e até no convívio com eles próprios, devido à proliferação da Omicron, de pegarem essa contaminação e acabarem levando para outras pessoas. Porque, é claro, a vacinação ela tem ajudado, prevenido e evitado as mortes? Tem, mas ela não é 100%, como sempre foi dito, ninguém está sendo enganado nessa história, ao contrário do que os antivacinas estão querendo colocar, e por isso os cuidados, antes de tudo, são tão necessários quanto a própria vacinação. Por isso que foi dito várias vezes, não é tomar a vacina e sair para balada, sair para o fuzuê, sair para a igreja lotada, sair para a praia com outros 40 negros junto com você. Então, tá aí uma questão que é preciso ser colocada. Acho que através desse meu comentário eu já consegui reduzir bastante o panorama de muito que tem se falado, dito aí sobre essa questão da vacinação das crianças. Tudo que a gente viu de notícia, comentários e inclusive fake news nessa semana, acho que eu já, pelo menos, tentei, né, conseguir captar e colocar tudo aqui nessa nossa opinião, nesse nosso editorial do Notícias Comentadas. E aos 91 anos de idade, o Brasil, posso dizer o mundo, perde uma grande artista, cantora, também compositora e atriz, aliás, atriz também, e uma ativista. Bom lembrar dessa questão, ativista aí da causa da mulher, da causa negra, da causa do ser humano de uma forma geral, a querida Elza Soares, dona de uma voz extraordinária, quase, como eu posso dizer, chega a ser hipnotizante, né? Eu ia falar uma voz assim de outro planeta, né? Algo que dificilmente você verá outras intérpretes, outras divas fazendo igual.
Então, infelizmente, estamos aí tristes. Claro que muito agradecidos por todo o legado que a Elza Soares deixou para o Brasil, para o mundo. Ela que, eu digo mundo pelo seu reconhecimento internacional, mas não teremos mais a presença, mais as palavras, mais o ativismo desta grande mulher que ao longo aí de 9 décadas tanto nos presenteou. Então é isso, minha gente. Vamos tocando aqui o barco. Um abraço aí, toda a solidariedade a Elza Soares e família. Uma polêmica. É sempre bom, para além de falar da direita, a gente falar da esquerda também, já que, querendo ou não, somos voltados, temos um foco aí às questões da esquerda de uma forma geral. Então, bora lá colocar uma questão aqui enviada até pelo próprio Guilherme. Só relatar um caso aqui envolvendo aquele vereador de Pindamonhangaba que nós entrevistamos. Só pegar aqui no nosso WhatsApp. Aqui, um pronunciamento da Érica Cândido, ela que mandou pro Guilherme. Depois do prefeito de Pindamonhangaba, Isael, do PL, o vereador Vela, do PT, utilizou um vídeo do bolsonarismo para atacar Talíria Petroni, o projeto dela e o PSOL, chamando de bosta e essas porcarias, e dizendo que crime é crime. Que tempos! A Érica Cândido continua. Boa tarde. Acabei de ler nosso camarada Silvio Prado, do PSOL de Taubaté, fez um texto de apoio aos ataques que venho sofrendo, porque nesse último vídeo o vereador não cita meu nome, mas me cita indiretamente quando fala do textão. Aí depois ela envia carta com pedido ao vereador Erivelto Vela, do PT na cidade de Pindamonhangaba, e a carta em questão diz: meu nome é Everton Rodrigues, um ativista da comunicação livre filiado ao PT, somando 27 anos, e escrevo esta carta para o vereador Vela de Pindamonhangaba. Não posso ficar em silêncio ao escutar os ataques que o vereador Vela promoveu contra a deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, por ela ser uma das autoras do projeto de lei que propõe a alteração do artigo 155 do Código Penal para prever o furto por necessidade e o furto insignificante e dar outras providências. Na frase da Érica Cândido, segue o link e carta para divulgarmos e compartilharmos. Claro que vocês não devem estar vendo aí direito, mas a informação basicamente é essa. O que é que está pegando? Daí essa discussão entre a esquerda, e sabemos que há diversos setores aí com pensamentos diferentes, e o próprio PT, há uma ala, digamos, mais conservadora ou com outras visões de mundo. Até então isso é absolutamente normal. E o candidato Vela, nós inclusive tivemos uma entrevista aí recentemente, realizada pelo Guilherme. Ele tem lá as suas colocações, é um conhecedor, um militante da esquerda, porém proferiu uma colocação infeliz. E claro que acho que isso ele poderia antes de tudo ter buscado um diálogo, um debate, uma melhor compreensão. Ele poderia até ter se oposto a esse projeto. Eu particularmente também tenho um certo pé atrás com ele, mas eu creio que a forma como o vereador se colocou, e principalmente se baseando em argumentos e táticas bolsonaristas, por assim dizer, ou nem só bolsonaristas, táticas reacionárias para se dirigir à vereadora e ao seu partido pelo projeto, eu acredito que o debate, antes de tudo, ele precisa ter um mínimo de respeito e educação, evidentemente.
Você pode discordar, assim como eu também não tenho total certeza quanto ao apoio desse projeto, mas vou buscar estudar melhor, entender melhor e conversar com juristas a respeito. Então, acho que o vereador, apesar de muito competente em algumas questões, acabou falhando nessa, que ele poderia ter agido de outra forma, sem mudar a sua opinião, mas a manifestando de uma outra maneira. Pegando a questão do projeto propriamente, embora ele não fosse material aqui da minha pauta de hoje, mas eu entendo que isso precisa ser, no mínimo, debatido e questionado. Claro, antes de uma aprovação, evidentemente, e até ser colocado para a população para um melhor entendimento. Não dá para negar que muitas arbitrariedades, infelizmente, ocorreram pela lei da forma como ela se encontra hoje, porque também temos que entender o caso agora, principalmente em período de pandemia, em período de pessoas em miserabilidade, em convulsão social e sofrendo, né? Não é que está passando, está sofrendo fome, né? Ah, essa pessoa está passando fome, a pessoa está sofrendo fome. Então, muitas vezes, na tentativa de roubar um pão, na tentativa de roubar comida, né? A pessoa não está ali assaltando propriamente o estabelecimento, a pessoa não está ali assaltando o trabalhador, roubando o dinheiro propriamente do trabalhador. Ah, e eu não estou aqui entrando em juízo de valor, mas eu compreendo que no desespero, repito, tenho ainda algumas reservas com este projeto, mas tentando entender a pessoa. Ela está ali, vendo aquele monte de mercadoria à disposição. Ela vai, evidentemente, tentar pegar pelo menos um pouco para alimentar os seus filhos, para se alimentar os seus, naquela situação de desespero. Então, o que o projeto de lei pretende ver é que a pessoa seja aí, não sei, tenha que pagar uma pena de outra forma, ou tenha que ser encaminhada para uma instituição social, algo aí que possa entender melhor o caso dela, porque não se trata de uma pessoa ladra, de uma pessoa criminosa, porque é um espírito de porco ou o que quer que seja. É a pessoa que estava numa situação de desespero e, claro, a gente precisa entender esse lado. Agora, são interpretações e interpretações, né? É claro que uma pessoa, estou dando uma suposição, né? Ela entra numa loja, ela não tem o que calçar, vamos supor. Ou ela tem lá o seu chinelinho, mas pelo menos tem um chinelo. E ela entra numa sapataria para roubar um tênis da Nike porque ela quer o tênis da Nike. Isso eu já acho que a lei não poderia prever. Que aí eu não acho que é uma questão de necessidade básica você ter um tênis da Nike. Agora, você tá sofrendo fome, você entra no mercadinho para roubar dois, três pacotes de biscoito, e repito, eu não estou defendendo o roubo, e eu nem estou aqui querendo incentivar a pessoa, quem quer que seja, a praticar o crime. Mas eu compreendo que a abordagem, o julgamento, a punição deve ser outra, deve ser repensada. Então eu acredito que isso é um debate que precisa ser colocado perante a sociedade,
porque a gente está cansado de ver muitos casos absurdos e o que dói mais na nossa alma é ver casos assim como estamos citando, a mãe que roubou um pacote de biscoito e está na cadeia com criminosos, inclusive extremamente perigosos, traficantes, entre outros, e políticos aí que estão roubando e desviando milhões, corruptos, ladrões da pior espécie, e simplesmente não acontece nada com eles. Então acho que até por essas e outras o projeto acaba vindo meio como uma tentativa também de questionar esse fato. Mas aqui, como o nosso propósito é justamente fomentar o debate, acho que essa é até uma questão interessante para a gente tentar trazer aí para um próximo momento. Quem sabe até convidar aí a própria Thalíria Petroni para estar colocando essa questão aqui no mesa de debates. De qualquer forma, tá aí o nosso comunicado. E amanhã, às 10 horas da manhã, na região onde era o antigo Pinheirinho, aqui em São José dos Campos, no Campo dos Alemães e Redondezas, estamos aí também apoiando e convidando vocês para, com toda a proteção devida, com toda a proteção necessária, estarem junto nessa luta, nessa campanha, nessa memória pelo massacre, há uma década de massacre e desocupação do Pinheirinho, representando uma das grandes tragédias sociais aqui da nossa história joseense e vale paraibana. Então, minha gente, neste sábado, às 10 horas da manhã, o ato em memória da desocupação do Pinheirinho de São José dos Campos. Olhem aí, aqueles que não conhecem, aqueles que são de fora, vejam no Google Maps aí onde é a região em questão que estamos falando, Campo dos Alemães, Antigo Pinheirinho, alguma coisa aí evidentemente vocês vão achar para se orientarem. Beleza? Já falei o que eu pretendia falar aqui por hoje, então é isso. Um abraço a todos vocês e tchau!